Esse esquema de eu fazer a abertura e você apresentar o convidado, eu acho que não tem erro, porque aí cada um faz uma coisa importante. Sim, sim. Hoje não vai fazer nada, não tem convidado. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. Aqui quem fala é o Wendel Júnior. E aqui é Lucas Gonçalves. E hoje a gente vai falar sobre um tema que nós gostamos muito, que é super-herói, né? Quem é o maior super-herói e o primeiro de todos? É o Super-Homem. Então a gente vai falar desse cara aí super simpático. Super, né? Super. E esse trocadilho não foi intencional, saiu natural porque a gente não tem muito vocabulário. Pois é. Como a gente está em tempos de Superman do James Gunn, a gente resolveu gravar sobre esse herói, falar um pouco sobre os filmes que a gente viu. Então a gente vai falar um pouco das diferenças dos atores que já interpretaram o personagem, esse tipo de coisa. E sobretudo comentar da essência do Superman, né? Que eu acho que isso é uma coisa que mesmo pra pessoa que já viu o filme, vai ser uma coisa que é interessante pra todas as épocas e analisar sobretudo por que a versão que é do Zack Snyder no cinema a gente não gosta, por que foi necessário fazer um reboot. Sim. A gente já falou do Homem de Aço, né? O Super-Homem do Zack Snyder no nosso podcast especial sobre o universo DC, né? O link tá aqui na descrição. Então nesse programa a gente até vai falar do Super-Homem do Henry Cavill. Não tem como fazer um programa do Super-Homem e não citar o Henry Cavill, né, em algum momento. Com certeza. A gente vai citando ele, só que fazendo diferente. A gente vai comparando ele com os Superman dos outros filmes que a gente vai analisando. Se alguém quiser os filmes em que ele apareceu em si, a gente comentando sobre, tem esse podcast da DC e tem também o do Snyder Cut. Quando saiu da Liga da Justiça, Snyder Cut tá lá também. E a minha intenção principal, Lucas, é também fazer as pessoas gostarem do Superman através desse podcast. E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Você vai lendo quadrinhos, primeiro tu acha geral maneiro, aí tu chega uma certa idade, eu não gosto do Ciclope não, gosto só do Wolverine, porque ele é porradeiro, o Ciclope é certinho, não gosto do Ciclope. Não gosto do Capitão América não, o Homem de Ferro que é mulherengo, é rico, não gosto do Capitão América não. E o Batman que é melhor, que é porradeiro, é sombrio, o Super-Homem é bobão. Usa preto. O Super-Homem salva gatinho, quem quer saber disso? O Super-Homem tem uma cueca por cima da calça, né, cara? Como é que é vermelha, né? Porque o Batman também tem a cueca, mas preta aí já dá uma... Dá uma suavizada, né? Mas quando amadurece mais, você vê que a bondade não é tão chata assim, né? E depois você acaba pegando gosto pelo escoteiro. Eu só acho mais fácil existir uma pessoa como Wolverine no mundo do que uma pessoa como Capitão América, o Ciclope ou o Super-Homem. Existem mais Wolverines em personalidade no mundo do que Capitães América. Com certeza. Então, assim, você acaba dando mais valor quando o cara tem uma virtude e um coração bom e sempre tenta acertar e tal, do que quando o cara é falho como o Wolverine, por exemplo. Inclusive, tem uma coisa também que ninguém percebe. Esses adolescentes querem imitar esses personagens aí mais quebrados, né? Mais bad boys. Nos quadrinhos, a gente admira porque esses personagens não existem. Quando a gente conhece um Wolverine na vida real, ou quando a gente conhece até um Tony Stark na vida real, a gente acha essas pessoas insuportáveis. Tanto é que dentro do universo das histórias, ninguém quer estar perto desses personagens. Exato. Então, quando você se espelha no personagem errado, que não era nem pra você se espelhar tanto assim no personagem de ficção, mas quando você se espelha no personagem errado, você só vira um cara insuportável. Ainda tem esse detalhe, né? Sim. É mais fácil você tentar ser um super-homem. Você vai virar uma pessoa mais agradável, né? No mínimo. Cada um em cima da mulher dos outros, né, cara? Que nem o Wolverine lá. Ficar chorando por mulher casada, né? Esse que é o pior. Isso que é o pior. Uma das coisas que faz o super-homem não ser gostável que nem o Batman é que muitas pessoas têm uma ideia errada do que ele é. Tem várias pessoas que pensam que o super-homem é o fantoche dos Estados Unidos. O tio Sam com poderes lá. Sim. E é uma visão errada que as pessoas têm do Capitão América também. Só que é coisa de quem nunca leu o Super-Homem nunca leu o Capitão América, né? E assim, os personagens têm uma profundidade grande. Não quer dizer que eles vão abaixar a cabeça pro governo americano sempre. Tem a história lá do Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que o Super-Homem é um agente do governo, mas aquela é uma história distorcida, um futuro alternativo. É uma história do Batman, não do Super-Homem. É isso que eu ia falar. O Frank Miller acertou muito do Batman e cagou o Super-Homem. É o que falam, né? Que Miller foi pegar um quadrinho do Super-Homem pra fazer e terminou ele falando sobre Batman. É um cara que gosta do Batman, não gosta do Super-Homem. Exatamente, O Super-Homem é muito mais profundo que isso. As primeiras histórias dele criticava ali grandes empresários que maltratavam os trabalhadores, a galera que despejava ali quem não tinha dinheiro pra pagar os imóveis, botava na rua. Sim. Ele era um lutador dos fracos e oprimidos. Como todo personagem, ele vai mudando. Quando começa a Segunda Guerra em si, ele vira mais um personagem patriota, mas por quê? Os Estados Unidos estavam lutando contra os nazistas, né? Então, Justificável, né, cara? É melhor você ser o defensor dos Estados Unidos do que dos nazistas. Exato. Defender um país não é você defender o governo, né? Não é você defender todo mundo que já passou pelo governo, todas as
decisões do Nixon, enfim. Não é isso, né, que os caras tá falando. É aquela parada mais glamorizada, do ideal do que as pessoas, quando construíram essa instituição, gostariam que fosse, né, mas não necessariamente como ela é realmente. Enfim. Mas também tem que pensar que isso foi construído há muito tempo atrás, uma época onde, quando você criava uma história em quadrinho como do Super-Homem, você estava criando para só os americanos, entendeu? Hoje em dia, o personagem é mundial. Tanto que você vê histórias onde o Super-Homem ele tá fazendo várias coisas em vários cantos do planeta, porque ele é um cara que ele consegue estar em vários lugares. Né? Outra coisa, o Super-Homem, mesmo nessa época da Segunda Guerra, que eu falei que ele vira mais americanozinho, ele era um personagem que ele tinha histórias combatendo organizações supremacistas americanas. As pessoas têm má vontade, né, cara? O Super-Homem dá essa falsa impressão de que, só porque o cara é um escoteiro, o cara é bom, ele é uma figura simples, fácil de você interpretar, e não é, né, cara? Sim. Pra um cara ser bom na vida real, esse cara é um cara por si só diferente, cara. Sim, sim. Porque a tendência, somente quando um ser é extremamente poderoso como ele, é se corromper. É só você ver a quantidade de versão de Super-Homem do mal que existe hoje em dia, né, cara? É o The Boy, é o próprio Injustice. Invincible, é inúmeras versões do Super-Homem do mal. Só o Super-Homem é o Super-Homem, entendeu? Bonzinho. E as pessoas têm esse fetiche de querer ver o pior, né? Como se já não bastasse ligar o noticiário, né, cara? Não, e aquela parada que tu fala também que, só porque, eu quero fazer uma pegada realista do Super-Homem, ele é mal automaticamente, pô, não existe a possibilidade do cara ser bom? Pepe é qualquer santo aí medieval, bicho, os caras decapitados, torturados, só pelo seu ideal, então... Sim. Você viajará para longe, meu pequeno Kal-El. Porém, nunca o abandonaremos. Mesmo perto de nossa morte, a riqueza de nossas vidas será sua. Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Você me levará dentro de você todos os dias de sua vida. Tornará minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos, como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai, e o pai, o filho. Uma das primeiras memórias que eu tenho de infância é minha mãe desenhando num papel do Super-Homem pra mim, pra eu poder brincar com ele feito de papel. Tipo, marcou a vida de muita gente, esses filmes, enfim. E é o primeiro super-herói adaptado pro cinema, né? É o primeiro herói que eles conseguiram fazer de forma crível que o cara tinha superpoderes em tela. Tanto que o slogan do filme era: você vai acreditar que o homem vai poder voar. E a impressão de quem viu na época, minha mãe, no caso, que foi no cinema assistir esse filme, falou que a impressão de quem via era que aquilo era mágico, que o cara realmente voava. Caraca, como é que foi feito isso, né? Aquela coisa, né? Exato, E revolucionou o cinema, assim como Star Wars veio mais ou menos naquela época, também revolucionou, né? Com certeza, com certeza. Já conhecia Superman, assim, de desenhos, tinha umas memórias, assim, de ver na televisão, mas eu lembro que também, assim, acho que com 5 anos, 4 por aí, meu pai chegando com box, ele me mostrou aqueles filmes, a abertura, que começa com a música do John Williams. Meu amigo, o que é aquilo, cara? Aqueles créditos voando. Quando aparece o cara em cena pela primeira vez vestido ali de Super-Homem, toca o tema dele, cara, que pra uma criança de... Isso tirando o fato de que, óbvio, o filme mais antigo, ele vai ter um ritmo mais lento, né, normal da época, mas assim, tem uma introdução que ele gasta um tempo ali em cripto pra você ver mais ou menos como é que funciona em cripto. Então tem aquele conselho que tá julgando o Zod ali. Isso é maneiro também. Eles introduzem o Zod antes do segundo filme. Eles já estavam pensando nos dois filmes já logo de início, né? Então eles fizeram uma coisa que só fizeram agora, recentemente, em Ultimato. Conseguir o orçamento do filme e começar a gravar o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Foi uma loucura. No meio do caminho não deu certo, ele tava estourando o orçamento. O Richard Donner, lá, o diretor, teve que focar em terminar o primeiro pra depois terminar o segundo. Deu treta lá. Sim. Mas várias cenas do 2 já foram gravadas juntos com a do primeiro. Por isso tem essa cena do Zod. Mas eu vou te falar, Lucas, apesar de demorar pra você ver o Super-Homem em tela, eu acho que isso, quando você assiste o filme depois de adulto, é justamente o que faz ser o filme mais atual, não tão datado. Por quê? Ele começa mostrando credibilidade pro espectador. Porque o que você tinha do Super-Homem na tela até então era a série em preto e branco, que era lá um ator lá, o George Reeves, que teve sua importância, mas era um cara canastrão, né? Aquelas posturas assim, nossa, sou o super-herói. Você tinha o Batman do Adam West, que fazia um mega sucesso, só que era uma paródia de super-heróis, né? Mó zoeira. Então esse filme, os produtores, eles queriam fazer justamente um filme assim, mais puxado pra essa parada pastelona. E o diretor, que é o Richard Donner, o cara fez Máquina Mortífera, o primeiro, depois, ele falou, não, a gente tem que dar uma pegada um pouco mais séria pra dar alguma credibilidade. Vai ser um filme família, vai ser um filme assim, Star Wars pra criança, mas também que agrade os adultos.
Então, ele chamou gente dos quadrinhos ali que realmente gostava, que era fã de Superman. Sim. E o outro cara que eles chamaram pra escrever o roteiro do primeiro é um cara chamado Mário Puzo. Lembra dele? Não. Escreveu o livro Poderoso Chefão e foi o roteirista de Poderoso Chefão. Ele escreveu o roteiro do Super-Homem 1. Nossa, caramba. Por isso que tem Marlon Brando, então? Por isso que tem Marlon Brando. Então, assim, o que eles fizeram? Eles queriam mostrar uma coisa um pouco mais séria, não do jeito realista que o Christopher Nolan faz, mas que você acreditasse. Então, a primeira frase do filme é: isto não é fantasia. Começa com Marlon Brando falando: isto não é fantasia. Sim. E aí, o primeiro ato do filme todo é sério, uma pegada meio shakespeariana lá em Krypton, os caras falando assim como se fosse no teatro. É até engraçado que o Marlon Brando, que é o Jor-El, né? Ele não consegue falar Krypton, ele fala Krypton. Não teve um corno pra corrigir o cara, porque quem é que vai corrigir o Poderoso Chefão, né? Pô, vai morrer, né? Vai acordar com a cabeça de cavalo na cama, deixa Krypton mesmo. Pois é. O segundo ato é a parte do Smallville, da fazenda, construindo a relação dele com os pais. A morte do pai, né? É o tio Ben do Super-Homem. A morte do pai. Tem ali um grande poder e grande responsabilidade, sem a frase, só que tá ali. A gente fala zoando, né? Porque já virou meme esse negócio do tio Ben aqui no Memória de Elefante. Mas... naquela época as pessoas não tinham visto isso, né? Não era... Não, e a construção disso, óbvio que o Stan Lee bebe também do Super-Homem. Todo super-herói que o Stan Lee faz, né? Claro. É o herói primordial, é o primeiro herói, né? Então, assim, toda a jornada dele é algo que meio que se repete, né, dos outros heróis depois. Do cara que, pô, é ordinário, né? Ele é um filho de um fazendeiro, mas ele tem uma coisa gloriosa, né? Ele é um cara que é de outro planeta. Ele tem uma perda grande pra você se identificar com o cara. Então, isso são coisas que vão se repetindo em vários roteiros, em várias histórias, né? Que você... Com certeza. É interessante também, tem a morte do pai do Clark Kent. Eu acho a morte dele melhor nesse filme do que o Zack Snyder, né? Eu também acho. Ali é um jovem que tá discutindo justamente sobre isso. Eu quero fazer mais e tal. O cara que tá tendo esse conflito interno vai optar por não salvar o pai? Exatamente. Pra mim, é muito mais legal você ver o cara morrer de forma natural. Tipo, um infarto é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? A mensagem que o Super-Homem não pode fazer tudo, por exemplo, pô, eu posso fazer inúmeras coisas, mas não consigo salvar meu pai ali do meu lado, é uma mensagem mais interessante pra mim. E o cara do Zack Snyder, pô, ele não salva o pai porque eu descobri sobre o Super-Homem e o mundo não tava pronto. Isso aqui, as pessoas acabam descobrindo dele do mesmo jeito, pouco tempo depois. Sim. Fica aquela impressão de que a morte dele foi em vão. E o cara tem super velocidade também. Pô, dá uma corridinha, salva o pai, fala que o Clark se perdeu. Porque aquela cena do tufão é dos quadrinhos. É dos quadrinhos As Quatro Estações e o Super-Homem salva o pai ali. Inclusive é ali que ele aprendeu a voar. Então, quando você já sabe como é que poderia ser a história, fica, caraca, o cara só deixou o pai dele morrer ali. Amarra com a história do filme muito melhor o fato dele morrer com infarto. É uma limitação pro personagem que é tão poderoso. Ele não consegue mudar essas coisas naturais. O Jor-El, né, ele fala, você não pode interferir, tá proibido de interferir na história humana. E fora que naquela época os quadrinhos eram aqueles quadrinhos mais bobos. Sim. Então a construção que o personagem teve no filme, de você entender de onde que vem o ideal dele, ele bebeu isso da família, isso aí toma só uma página de quadrinho. Então, pô, o filme faz você botar ali verdade numa história que antes era só o bobeirinho que tu lia no final do jornal pra criança, entendeu? Então tem que ter esse valor. E toda essa parte do filme é bem séria, assim. Tem ele descobrindo os poderes, correndo mais rápido que o trem, a parte dele descobrir o cristal e a nave trouxe ele pra Terra e tal. Tem essa parte do cristal lá, né, cara? E Krypton nesse filme, nos quadrinhos um pouco também, assim. É tudo muito cristal, né? Eu acho isso uma merda, cara. Não, que isso? Eu não consigo olhar aqueles cristais. O Krypton, quando eles mostram a civilização, e aí tu olha aquele monte de cristal, os caras usando tudo tecnologia de cristal, a nave do cara é um cristal gigante. É muito bizarro. Nos quadrinhos não era assim, nos quadrinhos era uma coisa normal, assim, era? futurista. Depois passou a ser, por conta do filme, passou a ser esse design, uma mistura das duas coisas, da parte tecnológica com os cristais. Entendi. Eu gosto muito da solução do Man of Steel, que é uma nave. Eu acho toda a solução do Krypton do Man of Steel melhor. Acho mais crível. Mas aí é aquela parada, né? Eu tô comparando um filme de 78 com outro que, pô, veio muito depois. Outra coisa, se não fosse isso, se não fosse esse design de cristal, eu acho que o filme ia datar mais. Por quê? Quando você vê um filme do Star Trek antigo hoje, quando você vê um Star Wars antigo hoje, tem esse problema, que a gente sabe que é uma tecnologia mais futurista, mais avançada do que a nossa, só que pelo filme ter sido feito nos anos 70, 60, acaba que os painéis, tu vê que é uma coisa retrô. Então, provavelmente ia acontecer isso com o Krypton também. Como é uma parada de cristal que é bem distante de qualquer tecnologia que a gente conhece, isso na
época as pessoas compravam. O cristal é sempre o cristal, entendeu? Cristal. Mas sabe uma parada interessante? Tu já assistiu o filme legendado? Já. O Superman jovem, botaram o moleque lá pra fazer o Clark jovem. Depois mandaram o Christopher Reeve redublar todas as cenas. Então, imagina, o cara desconhecido chamou a família. Fez o filme do Super-Homem. Aí foi geral ver o maluco no cinema e ele falando com outra voz. Cara, sabe que eu nunca reparei nisso? É a voz do Christopher Reeve, do começo ao fim. Quando ele vai pra Metrópolis, já tomou um tempo de filme que você já viu verdade nos personagens, nas atuações, já viu drama. Como o filme já teve um ato de ficção científica, um ato de fazenda, uma parte teen, agora o filme se permite brincar, se permite ser mais leve. Então ele vira uma piadinha de gibi. Os personagens são caricatura, o Clark Kent, engraçadinho e tal. O adulto já foi pego pelo filme, agora o filme começa a pegar as crianças. E essa que foi a jogada inteligente do filme, esses 3 atos, né? Não cara, e o Christopher Reeve é um ator incrível, né? Porque o Superman nos quadrinhos, ele não tinha essa coisa, tanto que a brincadeira de falar assim, o cara bota um óculos e pronto, ninguém sabe quem ele é. Nos quadrinhos era uma crítica válida, porque o Clark Kent não existia uma diferença, sabe, absurda entre ele para o Super-Homem, né? Enquanto que o Christopher Reeve, ele desenvolveu, se o cara vai tentar viver como um ser humano, ele vai tentar mudar a forma de se comportar perto desses seres humanos para que eles não reconheçam. Então, ele era exatamente como se fosse 2 personas, ele se comporta de uma forma quando ele é Clark que realmente você não consegue reconhecer o Super-Homem nele. E a mudança de postura, quando ele assume o Kal-El, né, o Super-Homem, incrível essa atuação. Então, isso ele aprendeu muito no teatro, né? Ele é um cara que veio do teatro, ele até estudou junto com o Robin Williams, né? No teatro você aprende muito essa imposição física, né? Atuar com o corpo, não só com falas e tal, né? Sim. E eu acho que ele usa muito isso pra construir o Super-Homem e o Clark. Ele gagueja, ele anda numa outra postura, sai derrubando tudo, ele olha diferente. Sério, Lois, e se ele tivesse atirado em você? Vale a pena arriscar sua vida por $10, 2 cartões, uma escova e um batom? Como sabe disso? O quê? Acabou de descrever o que tem na minha bolsa. É? Bom, foi só um palpite. Tu vai vendo o Clark Kent derrubando tudo no planeta diário, a Lois Lane fazendo um pouco caso dele, o chefe meio que cagando pra ele. E a cena que aparece ele como Superman a primeira vez, né? Aquela cena clássica que ele entra na cabine telefônica pra salvar a Lois, dá aquela girada, antes ele abre assim o paletó, aparece o logo dele, toca a música do John Williams. Calma, você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? Aquilo é sensacional, bicho. Imagina você nos anos 70 vendo isso no cinema, o cara virando o Super-Homem, saindo voando, pegando helicóptero com a mão. É um negócio incrível, cara. E a gente pode ter uma noção, mesmo não sendo daquela época, o efeito estando datado, compara com a cena do Superman voando no seriado que veio antes disso. Sim, com certeza. Era o ápice da tecnologia da época, assim. Eles realmente desenvolveram um negócio pra fazer, e o Christopher Reeve, ele fala que ele teve que treinar e criar um jeito de tornar aquilo crível, né? Entra a parte da atuação, né? Do cara mostrar que tá realmente voando, ele não tá só uma máquina ou qualquer coisa do tipo. Eu gosto muito do uniforme também, cara. É um colã, né? É uma parada muito simples, não é nem perto do que eles fazem hoje em dia com o uniforme de super-herói, né? Porque, por exemplo, você tem a interpretação do Batman que veio um tempo depois do Michael Keaton. E eles já alteraram bastante o uniforme do Batman. Então, assim, a chance deles pegarem e modificarem o uniforme, não, vão com aquilo que é tradicional, fizeram um bagulho igualzinho dos quadrinhos. Fora que o Christopher Reeve, se você olhar as cenas dele fazendo teste pra ser o Super-Homem, o cara tava um filó de borboleta, né? Um bracinho fino, mas aí o cara, botou músculo, fez uma dedicação ali pra criar uma carcaça, na época que nem existia esses produtos que o pessoal toma hoje em dia. E eu prefiro ele com o corpo dele do que se tivesse botado um Schwarzenegger lá pra atuar. E tu sabe que ele tentou? Ele fez teste pra ser o Super-Homem. Super-Homem com um sotaque meio carregado de austríaco, tá ligado? Tu sabia que pintar o cabelo do Christopher Reeve pra ele fazer o Super-Homem? Preocupação, né? Hoje em dia os caras medem, veste o Tom indiano. Na época era louro e ainda pintaram, né? Pra ficar fiel, né? Eu queria falar um pouco da relação do Clark com a Lois Lane, que até a atriz ela falou que a Lois Lane ela trata o Clark Kent com um desdém, com desprezo, e ela fala com ele com muito mais segurança, com uma mulher forte ali, e quando ela tá perto do Super-Homem, ela fica sem palavras, ela fica, nossa, você é o homem ideal e tudo mais. A atriz falou que isso nada mais é do que o que ela fazia inconscientemente na vida dela, né? Aparecia um cara legal como Clark Kent, ela cagava, aparecia um Super-Homem, assim, um cara com mais poder aparente, né? Sim. Ela ficava babando, sendo que, na verdade, os dois são a mesma pessoa. Então, quando você despreza o Clark Kent, você pode muito bem estar desprezando ali o homem da tua vida. Porque no final das contas o cara é o Super-Homem, né? De maneira. Olha o subtexto. Tem uma parada interessante sobre o Clark Kent também. Tem aquela coisa, né, do Tarantino, que falou, o Clark Kent é uma crítica do Super-Homem à humanidade. Eu não gosto muito dessa visão, porque não é a visão do Super-Homem dos quadrinhos, né? O Super-Homem não tem crítica nenhuma a fazer à humanidade nesse sentido.
O que acontece? Eu vejo o Clark Kent justamente como o oposto daquela ideia do super-homem do Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche que fala que o super-homem ultrapassa qualquer regra moral, que ele não é preso por regras morais, por tradições, esse tipo de coisa, e que ele se permite chegar ao ápice da potência humana em tudo, inteligência, na busca pela felicidade, no corpo e tudo. E quando você vê o Clark Kent, ele é o oposto disso. É o cara aparentemente franzino, é o cara que a galera faz um desdém, e ele é extremamente humilde. Então você olhar para o cara mais comum, entender que o super-homem não tá no extraordinário do Nietzsche, ele tá no homem mais comum, né? No homem mais puro que tem, que é o Clark Kent, é o cara mais caipira, família, né? Então... Ele cresceu com a sua família da roça, né, no caso, e ele depois descobre a família dele kryptoniana. E no filme até mostra isso, né, que ele fica um tempo ali na Fortaleza da Solidão só aprendendo sobre cripto, tanto que é uma passagem de tempo que depois ele sai voando, né? Dá a entender que ali é duas pessoas, né? A pessoa que foi criada aqui e a pessoa que se tornou a partir do momento que ele aprende sobre a família dele, aprende sobre quem ele é, que ele é Kal-El. Quando ele é Clark Kent, óbvio que ele dá uma forçada ali para que as pessoas não reconheçam ele e tal, mas ali ele é um homem. Sim. E ele de fato é. Ele tem essa parte humana dele. Então, assim... O que o Super-Homem fala dos quadrinhos, até no All-Star Superman, que é um dos maiores quadrinhos do Superman, né? É animação e tal. Cara, é isso que eu ia falar. Assistam as animações da DC, principalmente as do Super-Homem, são excelentes, assim. A morte do Super-Homem é muito bem feita. É bem parecido com os quadrinhos. Tem várias animações muito boas do Super-Homem. Esse Superman, o grande desastre, ele fala justamente que o Clark Kent, diferente do que o Tarantino falou, ele é a forma do Kal-El se lembrar do que é ser um homem comum e um homem comum que é oprimido. Então não é uma crítica dele à sociedade, que ele vê a sociedade como inferior, desajeitada, insegura. Não. Ele se coloca na posição do Clark Kent, porque ele sabe que as pessoas vão pisar nele, apesar do Clark Kent ser um cara legal, e sendo pisado, ele vai sempre se lembrar de como é ser um cara que é humilhado, como é estar por baixo, porque aí ele vai querer ser a esperança para os Clark Kent da vida, né? O cara que é fraco, ele dá valor ao poder, né? Eu acho que o Super-Homem, quando ele cabe como esse cara mais fraco, ele tá não deixando o poder subir a cabeça dele, porque se ele se comportasse como um grande poderoso sempre, ele ia virar o Zod. Mas não, ele se comporta como uma pessoa fraca porque ele sabe o valor que o poder tem. Aquela parada do Deus fazer homem para vivenciar as situações mundanas. Você tá entre os homens e aí dessa forma você não se torna um Deus cruel, né? Você tem empatia por aquelas pessoas. Diferente do Lex Luthor, que é um homem, não tem poder nenhum, mas ele quer se fazer um Deus. Ó que maneiro. É, exato. E a gente já pode entrar no Lex Luthor, né, cara? Que, pô, sensacional. O Gene Hackman. É uma pegada bem diferente. É mais pastelar. Apesar de ser um grande ator, né? Foge um pouco do que é os quadrinhos por esse fator aí. Então, mas o Lex Luthor que a gente gosta dos quadrinhos, e a gente vê muito bem também na série da Liga da Justiça, na série do Superman, a série animada. Ele é presidente. Exato. Manipulador e tal. Isso é um Lex Luthor que foi sendo criado depois. O Lex Luthor que existia nos quadrinhos, quando saiu o filme do Superman, ele era o cientista maluco. Vou dominar o mundo. Ele, inclusive, se vestia com um uniforme verde e roxo. Eu tenho aqui um uniforme de super vilão. Exato. Se vocês quiserem ter uma ideia, procura no YouTube. Super Amigos, aquele desenho antigo da Liga da Justiça, Lex Luthor. Vocês vão ver o que era. O que o Gene Hackman fez? Já que é tosco, é a ideia do famoso vilão, ali sem muita camada, ele é maligno e pronto, vamos fazer uma comédia em cima disso. Porque se é comédia, você não precisa levar a sério. Aí você pega um grande ator, que é o Gene Hackman, que aí ele fica pelo menos bem atuado, e perfeito. É o que dava pra fazer na época, porque essas coisas vão... E depois os filmes também influenciam os quadrinhos também, né? Enfim, era o melhor Lex Luthor que você poderia ter. Divertidíssimo. Ele com a assistente lá, a senhorita Tetchmacher, né? Ele com a peruca, né? O cara não quis raspar o cabelo, ele fica com o cabelo no filme inteiro. Aí depois mostra que ele tem uma peruca. O plano dele é zoado, né? Ele tem uma parada com terra que é surreal, assim. O cara queria ser um corretor de imóveis mesmo, né? O sonho do cara é ser o seu barriga, né? É ser o seu barriga, exato. No final, você vê justamente que toda essa pegada, né, superior do super-homem, dele ser o cara que só fala a verdade, ele ser o cara que é esperança, é perfeito em tudo e tudo mais, mas ele mantém uma fraqueza, mantém um lado humano que é justamente a Lois Lane. Quando você tem o Superman dessa época que era tão mais poderoso, né, o cara carregava o planeta nas costas, você justamente criava ali uma dualidade com a fraqueza humana dele, os conflitos humanos. Ele não consegue salvar o pai no começo, ele obedece, ele entende a lição, é dolorosa, mas quando a Lois Lane morre ali, o cara desce do pedestal, começa a chorar, dá aquele grito ali que o mundo inteiro ouve, ele vai pros
espaço, na velocidade da luz, volta no tempo, salva a vida da Lois, e ele vai ouvindo assim um flashback do pai, você não pode interferir na história humana, mas ele ouve também ele no enterro do pai, eu tenho esses poderes, mas não pude salvá-lo. Ele fala, não, dessa vez eu não vou aguentar, eu sei que eu deveria fazer diferente, mas não vou aguentar, eu vou ter que interferir na história humana pra salvar a mulher que eu amo. Porque você vê que o cara continua sendo humano, entendeu? Aí tu compara isso com o Zack Snyder tentando mostrar que o Superman é humano, só que simplesmente mostrando ele mais violento, mostrando ele não salvando as pessoas da destruição, mostrando ele beijando a Lois na frente da cidade sendo destruída. Isso não é ser humano, é o oposto disso. O Zack Snyder, ele é a gente, na época que a gente era adolescente, sabe? Que a gente gostava mais do cara que era bad boy. Isso, é. Ele é esse cara pra sempre na vida dele. Ele nunca amadureceu, eu acho. Esses 3 criminosos foram surpreendidos num ato de rebelião e alta traição. General Zod, seu único sentimento foi o desprezo para com nossa sociedade. Seu único desejo foi o de comandar. Ursa só demonstrou ser fiel a esse general corrupto. Sua única vontade, governar ao lado dele. Nós sabemos que você não pensa, assim como não fala. Este conselho não hesita em proclamar vocês todos culpados. Você vai se curvar diante de mim, Jor-El! Vocês dois e no futuro seus filhos! O Superman 2, o Richard Donner saiu, e aí chamaram o Richard Lester, que é um cara mais da comédia, pra gravar as outras cenas que faltavam pra terminar o Superman 2. Várias cenas tinham sido gravadas por outro diretor. Sim. Foi algo parecido com o que aconteceu no filme da Liga da Justiça, né? Zack Snyder e Joss Whedon. O filme do Superman 2 é um filme legal, só que ele já é mais datado, ele é mais pastelão, e não é tão bom quanto o primeiro. Justamente porque o cara que dirigiu e que gravou várias das cenas foi o cara que dirigiu o Superman 3. E o Superman 3 é aquela galhofa. Entendi. Então quando você vê aquelas cenas dos dois, os olhos soprando, sorvete voando na cara do maluco. Pô, a melhor cena do filme é essa, cara. E o cara com patins, né? Na ventania, o cara com patins andando pra trás. Isso é genial, cara. Eu não sei se você tá reclamando, não. Isso aí é a melhor parte. Tem um maluco que tá falando no orelhão, aí o orelhão cai por causa da ventania, ele continua gritando. O cara caiu no chão rolando. Isso é genial. Não, mas assim, tem coisas muito maneiras nesse filme, né? A solução de como ele derrota os vilões, eu acho muito maneira. Que ele inverte a parada de tirar os poderes. Só ele fica protegido, todos os outros perdem. O vilão em si, eu acho legal, o Zod. Eu acho maneiro essa pegada de... O que significa o Super-Homem? O Super-Homem é esse cara simples, que foi criado por humanos, mas que tem muito poder e tal. E aí o que você faz quando você bota esse mesmo cara com muitos poderes, mas o cara se acha o maioral? E aí Zod é justamente isso. Ele é a antítese do Super-Homem, né? Que é o cara, o presidente falou, God, ele, não, my name is Zod. Tem a parada do Superman perder os poderes no filme. É o mesmo roteiro que depois seria usado no Homem-Aranha 2, né? Exato. Ele abriu mão dos poderes pra ficar com a Lois Lane. Mas depois ele fica com ela e com os poderes, não é isso? Ele não termina não com ela. No final do 2 ele termina sem ela? Sem ela. Tem a cena icônica, cara. Ela descobre os poderes dele nesse filme. Ele dá um beijo na boca dela, apaga a memória dela. Lembra, não? Não lembro. Que isso? Ele também te deu um beijo na boca, então. Tu também esqueceu. Esqueci como eu também. Mas eu ia ficar feliz se ele me desse um beijo na boca. Kryptonita rosa. Pra quem não sabe, o Super-Homem nos quadrinhos, a Kryptonita verde tira os poderes dele, a preta mata, a vermelha deixa ele maluco e a rosa deixa ele que nem o Lucas tá agora. Tem uma cena do 2 que é o Lex Luthor com o Zod do lado dele, daí aparece o Super-Homem na janela e aí o Lex Luthor falou, graças a Deus, Superman, graças a Deus. E aí ele depois dá uma disfarçada, quer dizer, o Super-Homem é muito bom. É justamente porque ele tinha feito um acordo com o Zod pra matar o Super-Homem, depois o Zod descobre onde o Super-Homem trabalha, fala, tá bom, agora esse portal é inútil, mata ele. Aí fica o Lex naquela coisa, não, lembra que a gente tava na Casa Branca, a gente conversou pra caramba, foi legal isso aqui. Aí aparece o Superman. General, já ouviu falar em liberdade de imprensa? Superman, graças a Deus. Quer dizer, peguem ele! Essa cena é muito boa. Tem uma parada pra falar do Super-Homem 2 que pouca gente sabe, cara. Esse filme ele tem uma versão de diretor. Qual dos diretores? O diretor... A versão do cara que fez o primeiro filme, que não é a que foi pro cinema. Tá. E aí ele pegou cenas do teste do Christopher Reeve que não foram usadas, diminuiu a quantidade de cenas que foram gravadas pelo outro diretor, tirou as cenas mais pastelonas, dessa parada da rua, da galera do sorvete voando na cara, aquela coisa toda. O filme ainda é engraçado, tem um humor que o primeiro também tinha, mas menos exagerado, né? Sim. Tem várias cenas que são interessantes, porque a versão de cinema não tem o Marlon Brando nesse filme, porque o Marlon Brando ele falou, se vocês tiraram o diretor do primeiro, que é o Richard Donner, que eu gosto, eu não vou participar, então não pode usar minhas cenas. E o Richard Donner, quando ele fez a versão dele, ele conseguiu a liberação do Marlon Brando
pra usar as cenas dele. Ah, que maneiro. O Super-Homem fala com a mãe dele, no holograma, e na versão do diretor ele fala com o Marlon Brando, é muito mais emocionante pelo teor da conversa. E tem coisas mais inteligentes, por exemplo, quando ele abre mão dos poderes, ele entra numa máquina que tira os poderes dele na Fortaleza da Solidão, máquina com a energia do Sol vermelho de Krypton, porque os poderes do Superman vêm do Sol amarelo da Terra, então o Sol de Krypton tira os poderes dele. Sim. Ele entra na máquina vestido de Super-Homem, ele sai com a roupa de Clark Kent, é meio esquisito. No filme de diretor não, ele entra já vestido de Clark Kent, só que sem óculos, tá voando com a roupa de Clark Kent e sai como entrou, mais crível. E a cena de que ele recupera os poderes, ele vai pra Fortaleza da Solidão e ele descobre que o Zod tá na Terra, ele vai andando na Fortaleza da Solidão, com frio, aquela coisa toda. Na versão de cinema, mostra ele pedindo pro pai dele ajudar ele, só que tá tudo sem energia na Fortaleza da Solidão, porque ele desistiu do seu Superman. Encontra o Cristal Verde, que é o mesmo que ele usou pra criar a Fortaleza no primeiro filme, e a cena corta com a música empolgante, depois já corta pra ele voltando como Superman, enfrentando o Zod, que é maneiro, inclusive, a chegada dele. Só que não explica como é que ele recuperou os poderes, né? Que eles falam, não, isso aqui é definitivo, não sei o que, você não vai poder recuperar seus poderes. Na versão do diretor, ele pega o cristal, ele usa aquilo pra recriar a Fortaleza da Solidão do zero, e aí tem uma última mensagem do Jor-El falando, ó, se você tá falando comigo agora, é uma gravação dele, é porque provavelmente você abriu mão dos seus poderes, viu que você fez merda e tá precisando deles de volta. O único jeito de resgatar seus poderes é doar o que restou da minha energia vital aqui, né, do meu conhecimento e da Fortaleza da Solidão, e transferir isso pro seu corpo. Então uma parte de mim vai ficar em você, e em troca você nunca mais vai poder falar comigo. Então é a segunda morte do Jor-El. E aí o Christopher Reeve começa a chorar, caraca, pra recuperar os poderes eu não vou nunca mais poder ver meu pai biológico, né? Sim. E ele meio que sai, começa a andar como se fosse uma pessoa normal, entra no corpo do Christopher Reeve pra dar a entender que ele absorveu a energia final de Krypton que tava na Fortaleza nele. Sim. E por isso ele nunca mais vai ter acesso aos pais. Muito mais dramático e emocionante. E dá pra entender. A outra cena é só ele olhando pro cristal e, pô... Cara, maneiro. A cena da Lois Lane descobrindo a identidade do Superman. Porque tem essa parada da Lois sempre querer provar que o Clark Kent é o Superman. Na versão de cinema, ela se joga nas cataratas do Niágara e ele usa o raio laser num galho pra ela agarrar, sem virar o Super-Homem, porque senão ela ia ver que o Clark é o Superman. Na versão do Richard Donner, ela tá no Planeta Diário, ela começa a rabiscar a foto do Super-Homem no jornal e botar óculos e chapéu e ver que parece o Clark Kent. Aí ela vai lá e começa com um papinho de que ele parece o Superman, que ele nunca tá no mesmo lugar que o Superman. Ela se joga do terraço do Planeta Diário e o Clark Kent sai com super velocidade, só que com um terno de Clark Kent, muito rápido pra ninguém lá dentro do Planeta Diário ver que é ele. Vai lá pra baixo, quando ela tá caindo, ele usa o super sopro pra ir amortecendo a queda dela e... Ela cai no todo lá, tô ligado. Da versão do diretor, isso não tem no filme? Não tem no filme. Ela cai nas frutas lá, né? Quando ela olha pra cima, ele tá na janela lá em cima do Planeta Diário. Sim, que ele botou. Tu lembra a versão do filme que tu viu? Como que a Lois descobre que o Clark é o Super-Homem? Ela dá um tiro nele de festim e ele acha que foi uma bala de verdade, não é isso? Ah, então você viu a versão de diretor. Não, o que acontece? Tô assistindo muito coisa do Super-Homem, aí quando tu entra naquele YouTube Shorts lá, vem várias cenas. Sim, sim. Eu vi essa cena já algumas vezes já. É muito boa, né, a atuação deles e tal. Então, justamente isso. Na versão de diretor... Bom, me desculpe, mas não importa o quanto eu tente, eu nunca vou ser ele. Ele quem? Ele quem? Ele, o Superman. Olha, não posso evitar o fato de você achar que o ama. Eu vou ter que aprender a viver com isso. Minha nossa, Lois, já chega disso, por favor. Eu não aguento mais essa competição. Ou talvez você tenha sido a competição esse tempo inteiro. Lois, eu nunca fui muito bom em charadas, desculpe. Por que será que sempre que eu estou com você, o Superman aparece? E você desaparece? E isso parece muito conveniente pra mim. Eu estava comprando cachorro quente e você estava tirando fotos. E quando o Superman apareceu, eu olhei pra lá naquela barraca e você não estava lá. Eu não pude fazer nada. Eu tive que... Você é o Superman, não é? Lois, já discutimos essas suas alucinações antes. Lois, não seja louca. E não caia, porque vai ter que se levantar novamente. Lois, não seja louca, Lois. Não, Lois! Aí o Clark, de um segundo pro outro, muda a postura, muda o olhar dele pra Superman, tira o óculos e fala... Você entende que, se estivesse errada, Clark Kent teria morrido. Com uma bala de festim? Aí ele, desce do pedestal e cai na risada, assim, não se aguenta, tá ligado? E essa versão é melhor porque mostra justamente a inteligência da Lois Lane. Sim. Sabe como é que é no filme original, no filme que foi pro cinema? Não lembro. Ele vai lá, tropeça, cai com a mão no fogo. Aí ela vê que ele não se queimou. Você é o Super-Homem. E fora que no final do filme, esse filme tem um defeito que ele joga o Zod, ele mata o Zod nesse filme também, né? Só que, ele mata, o Henry Cavill pelo menos chora. Matei um cara, o Super-Homem, ele só olha pro Lex Luthor e
e bota a mãozinha assim na cabeça. Olha como é que eu sou inteligente. Isso foi coisa do segundo diretor. Que o Richard Donner entende mais a essência do personagem, não mata. Né? E na versão do diretor, isso tá no filme, só que ele volta no tempo de novo pra impedir a destruição que os três fizeram na cidade e também pra Lois esquecer que era o Superman. Eu não gosto da parada de usar o mesmo recurso de novo no filme, mas é o improviso que ele fez, levando em consideração. Ele não tem como gravar mais cenas, pensando que ele já tinha essa cena gravada, dele voltar no tempo, ele pensou, pô, se eu usar a mesma cena, já tem ela gravada. Então pelo menos termina o filme com os vilões presos na Zona Fantasma, vivos, né? Não com o Super-Homem assassino. E ao invés dessa maluquice louca, né, do Super-Homem beijar a boca da mulher, ela esquecer que ele é o Superman, igual fez com o Lucas, ele volta no tempo e é por isso que ela não sabe que ele é o Superman. Tem um roteiro mais consistente, tem essa parte do Marlon Brando. Então o filme melhor, pra quem assistiu o Superman 2 a vida inteira, vê a versão do diretor que faz uma diferença. Quem for assistir a versão dublada, você tem o Super-Homem do Christopher Reeve com a voz do Guilherme Briggs. Exato. Melhor imagem do Super-Homem que existe com a melhor voz. O 3 é um filme que tenta te fazer rir o tempo inteiro e você só chora, né? E o 4 é um filme que tenta ser sério o tempo inteiro e tu dá risada do começo ao fim. Também 3 tem as cenas clássicas, né? Do Super-Homem bêbado no bar lá, dando peteleco no amendoim, quebrando as garrafas. Metem lá um cara que era comediante na época, fazia sucesso. Metem ele como se fosse um segundo protagonista no filme, que não tem graça nenhuma. Eu tô ligado, aquele humorista lá de bigode, né? Cara, esse filme é bizarrice do começo ao fim. Tipo assim, tem o Brainiac que não é Brainiac, tem o Lex Luthor que não é Lex Luthor, e tem o Bizarro que não é o Bizarro. Por quê? Tem um cientista genérico que não existe nos quadrinhos. Sim. Tem a gostosa genérica que não é mais assistente do Lex Luthor, só com a loura genérica. E tem um computador do mal que não chama de Brainiac. Nesse filme ele tem a parada da Kryptonita que deixa ele maluco, que nos quadrinhos é a Kryptonita vermelha. E no filme eles vão usar uma Kryptonita pra deixar ele maluco e do mal, né? É o simbionte do Superman, né? E usa a Kryptonita verde de novo, não faz sentido nenhum. Não era pra ele perder os poderes? Eles usam a verde? Eu achei que eles usavam a vermelha. E tem a parada dele se dividir, o lado bem e o lado mal. Eu lembro. É o bizarro que não é o bizarro, né? Exato. A gente já falamos demais dessa merda, né? Tem o 4 que eu lembro só do Homem Nuclear lá. É o vilão que arranha o pescoço dos outros, tu lembra, né? Volta o Gene Hackman nesse filme. Ele que cria, né, esse Homem Nuclear, visual horrível. Nossa, sabe aquilo ali parece, meu Deus do céu, velho. Poderiam usar o metalo, né? O Lex Luthor nos quadrinhos cria o metalo, que é Cyborg, que tem um coração de kryptonita, ele quer matar o Super-Homem. Mete um vilão que não existe. A partir daí já estavam cagando pros quadrinhos já. Como é que a Lois lembra, né, que ele é o Superman? Dá um beijo na boca dela de novo, ela lembra. Aí voam junto, aquela coisa toda, depois ele dá outro beijo, ela esquece que ele é o Superman. Lois e Clark tem uma parada que eu lembro dessa série, que a Lois era uma das mulheres mais bonitas que eu já tinha visto na época, assim, eu fiquei impressionado com a beleza dela. Eu era um moleque. Meu amigo, isso aí que eu ia falar. Que mulher bonita, mano. É a melhor Lois Lane de todas, cara, essa é a mais bonita. A relação dos dois era muito bem desenvolvida, apesar do Superman nessa série lutar boxe, que é uma coisa muito louca. A série em si era divertida, é tipo uma série antiga, né, cara? Tinha pouco recurso, óbvio, a gente tem que entender isso. Mas no sentido de ser uma adaptação melhor do Super-Homem, eu acho que o Smallville dá 10-0, assim, pelo início ali. A melhor química do Clark com a Lois você vê nessa série. A parte do Super-Herói é bem galhofa mesmo por causa dos recursos, né? E, pô, o ator também não é um Superman que nem o Christopher Reeve, não chega nem perto, assim. É uma comédia romântica a série, esse que é o forte da série. A tensão entre o Superman e a Lois nessa série foi tão grande que se casaram na série e isso até motivou o Superman e a Lois se casarem nos quadrinhos depois, né? Quadrinhos, sim. Foi a primeira vez que o Guilherme Briggs começou a dublar o Super-Homem. Foi no Lois e Clark, antes do desenho. Caramba, sério? Então, pô, isso aí pra gente teve uma importância do caramba. E aí depois, quando for fazer a escalação do desenho da Liga da Justiça, né, ele acaba entrando ali. Eu só mencionei essa série porque o John Byrne, que é um dos grandes escritores dos quadrinhos, nos anos 80 teve lá o reboot da DC, que a DC faz reboot todo dia, né? Tipo... Teve essa época dos anos 80, foi um recomeço pro Batman. Aí que vem o Batman do Frank Miller, o ano 1. Sim. E vem o Superman do John Byrne. Eles dão uma nerfada nos poderes do Superman pra ficar mais fácil de ter histórias interessantes com ele, né? De ter mais dificuldades. Acaba com o conceito dele ter sido Superboy na adolescência, dele ter ido pra Legião dos Super-Heróis no futuro, dele ter sido amigo do Lex na adolescência. Tira um Krypto, Supercão. Quadrinhos, super-herói em geral tem esse ciclo, né? Não, vamos fazer mais realista, vamos fazer mais inocente de novo. Vamos fazer mais realista ou fazer mais inocente. Nessa fase eles queriam fazer mais realista. O que tem de interessante
interessante nisso? Nessa época o Lex Luthor passou a ser aquilo que a gente conhece, que é o empresário lá, é o rei do crime da DC, só que é um grande gênio, né? Corrupto e tal. Mas isso faz até sentido, cara, porque o Supercão realmente é uma parada muito melhor. Hoje em dia a gente aceita mais essas coisas, assim, principalmente na mão do James Gunn, né, cara? Ele gosta muito de trabalhar com o animal, dar esse carisma pro personagem. Com o tempo, as pessoas olham pra trás e tendem a ser um pouco mais nostálgicas, e falam assim, pô, isso tinha valor, vamos tentar trabalhar de outra forma. E, pô, a ideia de ter um cachorro, um super cachorro, se o cachorro era de Krypton e ele veio pra cá, tem a mesma fisiologia, mais ou menos. Depois, quando tem um cavalo, super-herói, aí... Eu acho que o Krypton, beleza. Agora o macaco já é demais. Aí, até porque você dá uma metralhadora pro macaco, você vê o que ele faz. Imagina você dar um raio laser pro macaco. O César sem poderes já acabou com a Terra. Imagina o Super Macaco, esse é tipo o César da versão Injustice, né? Desceu. Já pensou? Aí sim você vai ter um inimigo muito mais difícil do que o Zod pro Super-Homem. Ele vai ser o vilão do Spectrum-Man, que passou a série inteira lutando com o macaco, né? Pois é. O Superman do John Byrne é um Superman que ele se estressa mais vezes. O Super-Homem que vai inspirar a personalidade do Super-Homem do desenho, da Liga da Justiça, que ele se estressa lá com o Darkseid, ele grita algumas vezes, mas depois ele volta e tal. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Uma coisa que ele trouxe, e que tá no Lois e Clark, é justamente que o Clark Kent, antes, ele era só o disfarce. Tipo, o Super-Homem é a personalidade principal, é o kryptoniano. A partir do John Byrne, o Clark Kent é a personalidade principal. Ele se considera muito mais o fazendeiro, o filho do Jonathan e da Martha, do que o kryptoniano. Como consequência, quando ele tá de Clark Kent, ele não é tão atrapalhado, não é tão caricatura. O Clark Kent é um pouco mais normal. Ele prova várias vezes a inteligência dele como repórter, ele bate de frente com a Lois em vários pontos como repórter. Essa versão que a gente vai ver no Lois e Clark, nesse quadrinho que tem a versão que o Jonathan Kent e a Martha estão vivos, ele não perde o pai, então ele tem essa relação com o pai e a mãe. O Superman que morre, né, que o Apocalipse mata, é desse universo, por exemplo, né, que o Apocalipse foi criado nessa época. Eu acho muito maneiro o arco da morte do Superman, porque ele deu a origem ao Superboy daquele jaqueta de couro, e depois esse personagem veio a ser o Superboy do Novos Titãs. Ele é meio que um clone do Super-Homem com os genes do Lex Luthor, então tipo, ele tem o intelecto do Lex Luthor e os poderes do Super-Homem. Era bem maneiro esse personagem, cara. Ele usava jaqueta de couro, óculos escuro. Eu comecei a ler quadrinho nessa época. Fala, pô, esse maluco é brabo. O dia que passar uma salada masoquista voando por aí, o Lucas fala, caraca, esse é o cara, mano. Esse que é o cara. Esse que eu quero, esse que é a minha esperança. Não, mas é aquele visual mais rock and roll, né? Isso, chato. Né? Smallville, eu via no SBT, né, quando passava. Nobody say. Nossa. E, pô, eu achava muito maneiro, cara. Tipo, no início da série, ela é muito os quadrinhos do Super-Homem, assim. Então, se você for pegar a primeira temporada e você acompanhar episódio a episódio, tu vai ver muito ali das coisas que tem nos quadrinhos mesmo, assim. Óbvio que é um formato de série adolescente, né? Então, o Clark gosta da Lana. Aí a Lana nunca sabe que ele gosta dela. E é sempre a parada de que eles nunca vão ficar juntos porque você tem que criar essa tensão adolescente. Que aí, quando eles ficarem juntos e tal... Mas funciona, mano. Funciona, é uma série que funciona nos primeiros anos dela, né? Mas depois ela vai se perdendo pra caraca, né? Depois, quando eu fiquei mais velho, eu tinha uma lembrança muito ruim dessa série, porque eu lembrava dos últimos anos, daquele apocalipse zoado que teve. Que era até o maluco que fazia o Starkiller, que era um cara que era meio que... O cara virava o apocalipse, era um humano que virava o apocalipse, virava um monstro. Meteram um Zod também, o Zod incorpora no Jonathan Kent, não é isso? Mas também tem uma parada de incorporar do Lex Luthor. E tem uma cena também que o Super-Homem fica do mal, aí ele usa uma camisa preta, e aí a série começa a se perder em vários fatores nesse sentido, sabe? O Lex Luthor dessa série é muito maneiro, esse ator é muito bom, ele até tem um podcast hoje em dia, outro dia ele entrevistou o James Gunn, foi da hora. Ele é o melhor Lex Luthor, da mesma forma que Lois e Clark não é uma grande série, mas tem a melhor Lois, essa série tem o melhor Lex Luthor. O James Gunn disse que o Lex Luthor que ele mais gosta é esse do Smallville. Inclusive ele falou isso pro cara, porque ele, nessa entrevista. É isso, né, bicho? É isso. O cara sabe o que tá fazendo, né? É isso. E a série Smallville, apesar de seus muitos problemas que vieram com o tempo,
tempo. O início dela vale a pena ver, assim. Pra você que não conhece muito da origem do Super-Homem, quer saber mais como é que foi. Pô, é legal, sabe, de assistir. E é bem escritinha, tem, sabe, um ritmo legal, você vai emendando um episódio no outro ali de boas. Tem a parada do Super-Homem tá descobrindo a cada episódio um poder novo, então ele não é super poderoso logo no começo. Então, pô, no começo o Super-Homem ainda pode morrer. Depois, quando ele começa a ficar cada vez mais resistente, vai falar, caraca, a bala não me matou. Só que no começo ele sente dor com o tiro. Então tem essa tensão. Tem aquele problema que é aquele casinho da semana, sempre que caiu kryptonita na água e o cara virou o Homem-Sereio. Os vilões são bem bosta. A kryptonita misturou na abelha, a abelha picou o cara virou o Homem-Abelha. Sim. E também, pô, mas é uma série teen, babaca, não sei o que, mas, pô, é uma coisa que tá nos quadrinhos porque ele começou a ajudar as pessoas com os poderes adolescentes. Não tem fase melhor pra você fazer uma parada teen do que na fase que o super-herói é teen. Sim. Essa parada da amizade dele com o Lex Luthor é uma parada que era da Era de Prata dos quadrinhos ali, que depois tiraram e depois foram resgatando nos quadrinhos, né, deles serem amigos depois eles brigarem. Na série você realmente vê, pô, o Lex Luthor não é um cara vilão desde o início, mas também não é herói, ele é um cara com caráter dúbio, mas que tu gosta dele. Então a parada da inveja vai crescendo dele com o Clark, mas não só a inveja, mas sobretudo porque ele não foi contando os segredos pro amigo. Então, essa parada do Lex Luthor, eu não gosto particularmente, não, assim. Não do Lex Luthor em si, eu gosto do Lex Luthor em si. Eu não gosto dele conhecer o Clark Kent, entendeu? É porque nos quadrinhos o Superboy, ele já adolescente, já se vestia de Superboy. Então, como o Clark Kent, ele já usava o óculos, né? Sim. Já adolescente. Então, o Lex Luthor ele não era amigo do Clark Kent nos quadrinhos, ele é amigo do Superboy. Então, depois ele só transferiu o ódio dele, que ele adquiriu do Superboy, para o Superman. Sim. Na série, não se vestia de super-herói, então tiveram que ser amizade entre o Lex e o Clark, e depois tiveram que fazer um negócio, tipo assim, de apagar a memória do Lex, pro Lex não saber que o Super-Homem é o Clark, entendeu? Aí vira aquela coisa idiota. É isso, é os problemas normais de uma série que ela dá uma esticada pra poder fazer sentido, né? Toda série que tem 10 temporadas, você vê que ela vai se perder. E eu acho que ela poderia se salvar, chegasse na idade dele ser o Superman, ele virasse Superman. Cara, mas aí me irrita, tem a série que quis introduzir Liga da Justiça, Flash, o Arrow, tem uma proto-Liga da Justiça na série, e o cara continua usando a camisa azul e a jaqueta vermelha e não é o Super-Homem. Depois mete uma roupa de Matrix nele, um sobretudo preto. E você depois, cara, você começa a ver o ator chegando numa idade que claramente o cara já tá com 80 anos e ele ainda tá fazendo um... E depois o cara vai pra Metrópolis, conhece a Lois Lane, começa a namorar a Lois Lane, trabalha no planeta diário, começa a usar o óculos e o terno e ele nunca vira Superman. Pra que tá usando o óculos de disfarce? Ele não usa roupa, e aí o uniforme dele de super-herói é uma calça jeans, uma camisa azul e uma jaqueta vermelha. E essa série, ela definiu o que seria as séries da CW. Tem que ter a coadjuvante ali que é do computador, que ela gosta do protagonista, mas o protagonista nunca fica com ela, se tá em Arrow, tá em Flash. Era a Chloe, né? Chloe que hoje em dia está na cadeia. Sim. Que explorava mulheres sexualmente. Olha que coisa bizarra. É isso, né, cara? Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? E outra parada que também me incomoda nessa série é que, pô, você vê 10 anos desse filho da p***, né? Não usando a capa, não usando o uniforme do Super-Homem. E aí depois tem essa situação do CW, que realmente ele criou meio que, a partir da série do Smallville, se criou o universo da CW, com Arrow, Supergirl. Eles vão no episódio especial lá visitar o Super-Homem do Smallville e o filho da puta deixou de ser Super-Homem. Deixou de ser o Super-Herói. Ou seja, o cara nunca foi o Super-Homem, né? É isso. Porque a gente só vê um episódio dele de Super-Homem e depois chega lá o Lex Luthor e ele perdeu os poderes, igual o Christopher Reeve. Olha, eu vou te falar uma coisa. Já que a gente tá falando dessa série da CW, né? Tipo, depois fizeram aquela série da Supergirl e a série Superman e Lois, que é mais recente. Sim. Pô, eu vi alguns episódios, tem seu valor, o roteiro é bem escrito, saca? Sim. Tem umas cenas ali do Apocalipse, esses vilões que não dá pra fazer com orçamento de série, a gente sabe, mas, pô, tem a essência do Superman, todo mundo gosta desse ator, então, pô, ele ganha muito porque o Superman do cinema era o Henry Cavill, então, qualquer coisa que fosse mais esperançosa com o Superman, a galera aplaudiu. Não, ele não tem nada a ver com o Super-Homem, assim, tipo, mas ele dá uma interpretação maneirinha, assim, porque o cara trabalhou ali pra fazer o personagem e tal. Mas Clark e Super-Homem são iguais, assim, só tem óculos mesmo. Sim, sim, mas é uma série que, tipo, por exemplo, no primeiro episódio, mostra lá o Super-Homem começando a atuar, tem a primeira capa de revista do Superman, que é ele segurando o carro, com o uniforme da primeira história, que é um uniforme diferente. Então tem todas essas referências. E tem gente que fala que, tipo, o ideal é você ver as 2 primeiras temporadas de Smallville e depois já pula pra essa série, saca? Porque essa série logo no começo estabelece que ele conhece a Lana, tem toda essa parada. Sim. Só tem que explicar, quando você pular da segunda temporada de Smallville pra essa série, por que ácido caiu na cara do Clark e ele ficou daquele jeito mesmo. Apesar de ter sido criado como um ser humano, você não é um deles. Eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El. Eles querem ser. Só lhes falta luz para mostrar o caminho.
Por esta razão, acima de todas, a capacidade deles para o bem, eu enviei você a eles, meu único filho. Superman Retorno é o Bryan Singer, que a gente sabe que é um merda, né, cara? Cagada ter feito X-Men 1 e 2. Ele tem até uma ideia que é curiosa. Era muito fã dos filmes do Christopher Reeve. Ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma continuação do 1 e do 2, ignorando o 3 e o 4 e mantendo a continuidade do mesmo personagem e tal. Sim. Ele bota que o Superman saiu pra ver o restante de Krypton e deixou a Lois lá enquanto isso. E aí... No jogo do Superman Retorno, de Play 2 lá, você tinha essa missão que você ia pra Krypton, né? Lutava que nem um gladiador, tinha o Darkseid. Lutar mó doideira mesmo, assim, eu lembro disso aí. Muito melhor do que o filme, então tinha ação, né? Exato, tinha ação. O filme tem essa história do retorno do Super-Homem, como o próprio título já diz. E aí ele tem algumas cenas que são bem legais. Aquela cena dele salvando o avião é muito legal. A cena dele salvando as pessoas é um filme que tem um pouco do coração, mas eu acho que o problema tá um pouco na execução e um pouco também no plot, assim. Eu acho bobo o plot do Lex Luthor. Mais uma vez, é um vilão antigo que naquela época fazia sentido. E aí quando você vai tentar trazer de novo, tu tem o Kevin Spacey, que é um puto ator, sabe, fazendo Lex Luthor. Ele tava no ambiente perfeito pra ele, cara, no filme com o Bryan Singer, né? Ele deve ter sentido muito bem com o Bryan Singer, né? Deve ter sentido muito à vontade, né? Os dois, né? Fazendo as coisas que eles estão acostumados a fazer. Quem conhece o caráter dos dois vai entender o que a gente tá falando. A conduta deles com relação às outras pessoas, né? Exatamente. Enfim, só que é muito mal aproveitado, o plot é muito ruim. Você podia trazer a essência do Christopher Reeve, mas dar uma atualizada, né? Plot, eu acho muito bobo. É bobo e é o que o Despertar da Força fez, voltamos. Não tinha como, a gente ia ter que voltar nessa merda. É uma continuação que é o remake do primeiro filme, né? Exato. Tipo assim, o momento do Superman, qual a primeira aparição do Superman no filme, que ele tá voltando? É ele salvando o avião, fala pra Lois a mesma coisa que o Christopher Reeve fala quando salva ela do helicóptero no primeiro filme. Sim. Depois disso tem uma sequência de cenas dele salvando pessoas aleatórias, tipo, apagando incêndios e tal, que é o que tem no filme do Christopher Reeve. Tem aquela cena irada do cara dando um tiro no olho dele. Sim. Câmera lenta. Que ele é maneiro. Mas é uma sequência de cenas dele salvando as pessoas na televisão, não sei o quê, e é o que tem no filme do Christopher Reeve também. Tem lá a assistente do Lex Luthor, a mulherzinha que ajuda ele, que é a mesma coisa, a relação deles. E você tem o momento da armadilha, que no primeiro filme, bota a criptonita do Super-Homem, ele fica fraco, depois ele escapa e volta triunfante. Nesse é a mesma coisa, né? Então, é uma cópia do primeiro filme. A continuação é um remake, né, cara? É o Despertar da Força, né? É o Despertar da Força. Que é tão cópia do primeiro filme que, como ele não pode mais contar o Super-Homem descobrindo os poderes, tem o Super-Homem na fazenda lembrando dele descobrindo os poderes. Que aí você tem a cena dele correndo lá no campo, que é o equivalente à cena dele correndo mais rápido que o trem. Sim. Ele poderia muito bem aproveitar aquele background e ir mais além da fidelidade aos quadrinhos. Ao invés de fazer um filme com o mesmo roteiro do primeiro, você trazer o Brainiac naquela época, mostrar cenas de ação, vilões assim que desse um desafio físico, aproveitar que você tem tecnologia nessa época que não tinha nos anos 70. E o que eu acho maneiro que poderia ser mais explorado no plot, mas é só um detalhe do filme, é o fato do moleque, que é filho da Lois, ser filho do Super-Homem. Sim. Se isso fizesse mais parte do plot, se tivesse mais envolvido na história do filme, eu acho que o filme teria ganhado muito mais, porque é interessante ele indo no quarto do moleque falando, meio que fazendo o papel do que o Marlon Brando foi pra ele, pro filho, sacou? Sim, ele repete no discurso. Porque ele é o pai biológico, mas o pai de criação é o Ciclope corno. Claro, o Bryan Singer falou, preciso de um personagem pra ser corno no meu filme. Quem vou chamar? O mesmo cara que foi corno em 2 filmes meus, dos X-Men. Aí chamaram o James Marsden. O cara já tava pronto, já. Se você é uma mulher, assim, bicho, tu quer viver a vida bem, né, ter muito prazer, a melhor coisa possível é você ser mulher desse cara. Por quê? Porque tu vai ser pelo Wolverine e pelo Superman, né? Eu não sei o que acontece com esse cara, mano. A gente já falou aqui no podcast, cara, disso. O único filme que ele não é corno é o Sonic. Olha lá, porque o Sonic é rápido, deve ter pegado a mulher dele também, ele nem viu. Ele nem viu. Cara, isso foi bom. Esse era um filme que eu gostei de ver a música clássica no começo, gostei de todas as cenas de ação, só que entre uma cena e outra tem vários momentos de muita chatice, né? De muita conversa. É verdade. E ele não tem o humor que o primeiro filme do Richard Donner tem. Ele é um filme que tenta ser mais dramático, e ele tem uma fotografia mais escura, já era um prelúdio ali do que seria o Zack Snyder. Ele é mais lento e tenta ser mais sério do que o filme do Christopher Reeve, só que tendo o mesmo plot idiota que é o cara querer virar um corretor de imóveis, né? A parada também deles terem escalado o ator, só porque o cara parecia Christopher Reeve e meio que desconsiderar o fato do cara não ser talentoso, tá ligado? Ele é muito fraco como ator. Ele tenta simular um Christopher Reeve, mas ele é muito fraco. O Brandon Routh, ele não interpretou o Super-Homem, ele interpretou o Christopher Reeve fazendo o Super-Homem. Exato, é isso.
sabe que tinha essa parada em Hollywood e tal, que tinha a maldição do super-homem. O que fez a série em preto e branco, o George Reeves, morreu em circunstâncias misteriosas, né? Christopher Reeve sofreu um acidente com um cavalo, né? Ficou tetraplégico. E aí vem esse cara que fez o Superman do Superman Retorno, né? Que ele fez esse filme e foi amaldiçoado. Depois foi o Super-Homem na CW, né, pô? Que é pior do que ser cadeirante. Cala a boca. Coisa absurda, que bagulho. Realmente é um destino cruel mesmo. Meu Deus, não, me perdoa, Deus, de verdade, assim. Não. Que coisa absurda. Tem mais cenas legais que é eles salvando lá, eles no barco. A cena deles pilotar o avião pra salvar o Super-Homem lá que tá com a criptonita enfiada nas costas. Ah, tá. Que bom, né? Fiquei com medo de ler aqui agora. E o Kevin Spacey enfiar um negócio no cara, eu falei, ih, rapaz, esse filme vai pesar. Esse filme vai pesar. Krypto, me leva pra casa. E hoje chegamos, Superman do James Gunn. Um dia após a gente ter assistido juntos, né? Eu pela segunda vez, o Wendel pela primeira. Eu traí o Wendel. O Lucas é um traíra, filho da Eu comprei ingresso antecipado pra gente ver todo mundo junto. Ele foi lá sozinho ver sem mim. Ele não é Superman, ele é... Eu não aguentei, cara. Eu sou Lex Luthor. A gente chegou a conversar que a última interação do Super-Homem do universo do Zack Snyder não era o que a gente achava a melhor coisa pra ser o Super-Homem da Liga da Justiça, sabe? O Super-Homem oficial do universo da DC. Parecia muito um Super-Homem de uma linha cronológica do Injustice ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, depois de assistir o filme, a gente tá mais aliviado de saber que esse Super-Homem é um Super-Homem que condiz com o universo principal da DC, assim. Basicamente, tudo que a gente falou ao longo desse podcast e do outro podcast que a gente deixou o link, que a gente fala do Henry Cavill, pensa no que a gente acabou de falar do Superman o Retorno, que era uma tentativa de fazer uma homenagem ao Superman do Christopher Reeve, só que ele falhou por ser só uma homenagem, ele não evolui, não aproveita a tecnologia dos anos 2000 para trazer mais quadrinhos, coisa que não dava para fazer nos anos 70, então ele para na homenagem e não vai além disso. A outra versão que veio depois disso foi a do Homem de Aço, que tenta atualizar o personagem, tenta trazer para um mundo com problemas atuais e reais, só que acaba sendo uma versão não adulta, mas uma versão adolescente do Zack Snyder. Para o personagem estar no mundo real, ele tem que deixar de ser o Superman. Ninguém permanece bom nesse mundo. O James Gunn não. O James Gunn, tudo que o Superman o Retorno e o Homem de Aço tentaram fazer, o James Gunn fez. Faz uma homenagem ao Superman do Christopher Reeve, mas não para nisso. Ele traz mais quadrinhos do que tinha no Superman do Christopher Reeve, aproveitando a tecnologia atual. Sim. E ele traz o Superman para discutir problemas atuais e coisas do mundo real. O mundo real afetando o Superman, só que é o Superman no mundo real. Exato. Pra você levar o Superman pro mundo real, tem que ser o Superman no mundo real, não é dizer que o mundo real vai mudar o cara. Então, basicamente, o Superman o Retorno e o Zack Snyder tinham propostas diferentes. Essas duas propostas estão no filme do James Gunn, só que ele faz bem feito. Ele realiza o que eles tentaram. Ele entende todos os erros dos filmes anteriores e tenta consertar eles, mantendo a essência do Super-Homem. Então é um filme cheio de ação, é um filme onde o Super-Homem é o Super-Homem durante o filme inteiro, e é um filme divertido, né, cara? E ele traz todo aquele senso, como se você estivesse no universo do Christopher Reeve. Ele traz a lembrança da trilha sonora, ele traz até as letras do logo. Muito das ideias que o Zack Snyder tentou levar pro Homem de Aço, a gente vê melhor resolvidas nesse aqui também. Sim. Aquela discussão que tem, o Super-Homem é um alienígena e tá todo mundo tranquilo com isso. Não tá todo mundo tranquilo com isso. Isso é explorado no filme. Tem a parada do Superman ter que se entregar pra justiça em um determinado momento. Só que tudo isso acontece pra mostrar que a gente está num mundo mais atualizado, um pouco menos inocente do que nos anos 70, mas em nenhum momento o cara deixa de ser bom por conta disso. Aquilo que a gente viu até no Batman vs Superman, sofrendo críticas, fake news, essas coisas assim, o Lex Luthor manipulando, cara, tá tudo aqui também. Sim. Só que tá bem feito, saca? Não é uma comparação que eu faço, a gente tá vendo isso de novo. Não, agora a gente tá vendo isso direito. Quando ele mostra lá que os macacos estão fazendo hater e estão botando hashtag super merda. É verdade. Cara. Tem essas paradas de mundo atual, né? Tem o twitteiro, tem a politicagem. Exato. Isso não acontece pro Superman chegar e falar, ninguém permanece bom nesse mundo. Isso acontece pra, assim como no Homem-Aranha 2, né? O Peter vai apanhando o filme inteiro, permanece na essência dele e aprende com tudo e volta mais forte ainda. O Superman nesse filme, a Lois tá querendo terminar com ele, tá sofrendo essas críticas todas, tá sendo criticado pela imprensa e sofrendo fake news. Aí ele descobre coisas ali da família que mexem com ele, esse tipo de coisa. Ele apanha fisicamente pra cacete durante esse filme.
escuro. Sim. No final, aí mesmo que ele olha e fala, não, mais um motivo pra eu ser quem eu sou, porque se o mundo dá essa merda, é porque aí mesmo que eles precisam do Superman. Pô, ó que maneiro, né, cara? Pô, cara, e assim, pra complementar o que você tá dizendo, não é um super-homem perfeito, que eles trazem esse aspecto, sim, ele vai sempre tentar acertar, mas nem sempre ele sabe o que é o certo. Ele é um cara cheio de inseguranças, sabe? Quando ele descobre que a mensagem da família original dele não era aquilo que ele achava que era, ele fica em dúvida do qual é a verdadeira missão dele na Terra, de qual é o papel dele na Terra. E, pô, isso é humano pra caraca, né, cara? Então ele precisa justamente reafirmar isso com os pais que criaram ele pra entender quem ele é nisso tudo. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Bastos. Finalmente chegou um novo filme de Superman, que abre essa nova fase da DC nos cinemas, né? Depois de tantos problemas. Eu achei legal, não achei nada demais. Eu curti o David como Superman, trouxe esse lado mais humano do Superman, de esperança. James Gunn conseguiu representar isso muito bem e eu vejo potencial nesse universo que estão criando, essa construção da Liga. Achei muito interessante o Hall da Justiça, a mesma localização. Eu espero que no próximo filme ele venha com um Superman mais forte, que resolva seus problemas sozinho, não ignorando o fato dele viver nesse universo onde existe vários heróis, tá caminhando pra Liga da Justiça, mas eu espero ver mais do Superman no próximo filme dele. Mas o que me incomodou de verdade foi que achei forçado e acabou tirando a importância do Jor-El, que sempre foi uma peça-chave assim na construção do Superman, além dos pais humanos, mas eu achei que mancharam a imagem assim dos pais do Superman, uma visão bem parecida até do que o Zod pensava, total de dominância assim. E aí, até fazendo ponte a isso, que é uma questão que a gente não gostou muito no filme, de mudarem Jor-El, até isso tem uma motivação muito certa no filme, sabe? Isso reforça o papel dos pais humanos dele pra ele ter essa missão. Mais do que ele ser um kryptoniano que veio pra ser o Messias, ele é um humano, né? Por mais que exista um problema da gente falar assim, pô, o Jor-El é um personagem tão maneiro, né? Então tem uma correlação entre o Super-Homem ser Jesus por ter sido enviado por Deus à Terra, enfim, quando altera isso. Uma coisa que é a ciência do Superman que eu achava que, por mais que seja a milésima vez que a gente vê a origem, é meio desrespeitoso fazer isso, saca? Eu não acho que destrói o filme, e eu até conversando com ele, eu falei, cara, de repente, eu gostaria muito, né, que numa sequência fosse o Brainiac, o vilão. Imaginando que o Brainiac pode ser a causa da destruição de Krypto, e que isso é uma mensagem que veio pro Kal-El, pode ter sido interferida pelo Brainiac, pode ter alguma possibilidade de que isso seja alterado futuramente, sabe? Porque, pô, botaram o Bradley Cooper pra ser o Jor-El, o cara tava cantando com a Lady Gaga, o cara nunca seria um cara do mal, né? O cara é o Rocket Raccoon, cara. Eu limpei suas botas, vou pegar pra você. Eles deram uma atualizada nos pais do Superman. Sempre foram pessoas bonitas, assim, sabe? Pô, era o Kevin Costner. É muito mais factível que fossem dois velhinhos, sabe? Que acharam a criança ali caipiras e tal. E, pô, foi isso, mano. E, sabe? Torna o Super-Homem muito mais real, assim. Torna muito mais factível a forma como ele é, sabe? Chorei num segundo desse filme, que foi justamente no discurso do pai dele pra ele, sabe? Suas escolhas, suas ações são o que fazem de você quem você é. Pô, me lembrou meu pai ali, eu nunca tive um momento desse com meu pai, mas assim, foi muito emocionante pra mim ver ele falando ali com o filho e tal. Caraca. A Marta fala, Jonathan é muito manteiga derretida, principalmente quando se trata do Clark e tal. Eu achei incrível, cara. Achei muito legal a interação deles, e ele ser a motivação que faz o Clark meio que falar assim, não, eu sou um herói. E é mais recado que dão pro Zack Snyder também. Eles trazem essa versão do John Byrne, onde o Jonathan tá vivo. Sim. Você quer fazer uma morte diferente, por que ao invés de matar de uma maneira idiota, você não deixa o cara vivo? Que é melhor do que o cara ficar falando com fantasma depois, pô. Sim. Nossa, é verdade. Os pais humanos dele, eles têm um impacto maior na formação dele de herói do que os pais biológicos. Isso é uma visão que eles trazem muito dos quadrinhos do John Byrne, né? Que ele é um super-homem menos overpower, então coisas que tem nesse filme, pô, o super-homem sentindo dor, sangrando toda hora. Então, ele ainda é o mais poderoso herói de todos. Só que, tipo assim, eles dão uma diminuída no poder dele, pelo menos no início. Cara, mas eu não achei que diminuíram, assim. O Caio até falou isso. A gente assistiu o filme ontem, o Caio, que já participou de vários podcasts com a gente. Ele até falou assim, cara, esse Super-Homem é fraco. E ele até comparou com o Henry Cavill. Aí eu lembrei a ele que ele vive se limitando, se controlando pra que um soco dele daquela criatura, por exemplo, que cospe fogo, teria obliterado o bicho. E ele não queria matar o bicho, né? E ele não quer matar o bicho. Quando ele tava enfrentando a engenheira, aquele estádio, ele bate na engenheira, claramente se contendo e fala, ainda tem chance pra vocês. O Henry Cavill parecia mais poderoso porque tava cagando porque aconteceu ao redor dele, quem morria. Ele se preocupa bem menos no fato da pessoa poder morrer com um soco dele, assim,
sabe? E é isso. É por isso que essa impressão de que o Super-Homem tá mais fraco. Primeiro, ele tá enfrentando o clone dele, né? Que eu tenho certeza que não morreu e que ele vai voltar como um bizarro. Sim, Tá quase em pé de igualdade, se não em igualdade com ele em força, né? O clone dele tá sendo controlado pelo Lex Luthor, que é um cara que tem a mente absurda, né? A gente vê no filme. É um desafio à altura. Não é que ele tá enfrentando tipo Patinhas ou qualquer coisa assim. O Henry Cavill apanha pra cacete do Zod e seus capangas no Homem de Aço. Ele bate, mas apanha também pra cacete. Sim, ele mais apanha do que, né? Oi pessoal do Memória do Elefante, tudo bem? Aqui é o Douglas Silva, o Wendel, o Lucas. É uma honra estar participando do programa. Acabei de ver o filme do Superman. Caramba, que belo começo pro novo universo DC, viu? Fazia tempo mesmo que eu não via um filme de origem de personagem chegar chutando a porta dessa forma. E olha que Superman não é nem meu personagem favorito, viu? Não tá nem no top 10 pra mim, mas tenho que admitir que é um tremendo filmaço. O Superman vem trazendo novamente aquele sentimento. Vale a pena ser bom? Na entrada dos anos 2000 pra cá, surgiu aquela onda do legal é ser o anti-herói, né? The Authority, os Supremos, mostrando que não tem como você combater o crime, você, nos tempos de hoje, fazer aquele prender e levar pra polícia clássico do herói que não mata e continuar sendo bem visto, continuar sendo levado a sério. E o Superman resgata isso. E muito bem-vindo, viu? Porque a Marvel caindo de qualidade, filme após filme, com alguns pontos fora da curva de excelência. Tá saindo bem mais filmes ruins, séries ruins do que algo de qualidade na Marvel. E eu acho que é uma concorrência de extrema qualidade para extrair da Marvel mais qualidade e deixar certas panfletagens de lado e focar nos personagens, que é o mais importante. Fazia tempo que eu não via um filme de HQ tão vivo, pulsante, página de HQ em live action, ganhando vida. Esse filme ele inspira os quadrinhos, né? Que é o All-Star Superman. Muito da relação do Clark com a Lois, que eles já se conhecem, ela já conhece a identidade dele. O Lex Luthor, ele quase tem uma tara sexual pelo Superman. Lembra muito o que a gente viu no All-Star Superman. Sim, também é inspirada no Super-Homem, o Legado das Estrelas, uma origem repaginada do herói, assim, eu acho que tentando atualizar o que seria o Super-Homem no mundo de hoje. Outro quadrinho também é o Paz da Terra, desenhado pelo Alex Ross, que mostra o Super-Homem querendo acabar com problemas políticos reais, como a fome no mundo, esse tipo de coisa, e ele começa a usar os poderes dele para isso, só que ele acaba entrando em conflito com governos do mundo por conta dessa interferência em outros países. Aí tem a discussão, os Estados Unidos querem impor isso, né? Que é justamente essa do filme, né? James Gunn trouxe uma parada que eu achei legal, assim. Ele não deu um partido no filme, de esse filme aqui é progressista, esse filme aqui é conservador. Ele fala, existe o certo, existe o errado, e o Super-Homem vai sempre defender o certo. É isso, mano. No final, quando o Lex Luthor é descoberto, ele fala assim, tá aí uma coisa que um liberal e um conservador vão ter que concordar. O Lex Luthor é uma merda. Superman não é um homem, é uma coisa que se tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso. Falou do Lex Luthor, que até então dos Smallville era melhor, né? Nesse aqui, um Lex Luthor com atuação tão boa quanto melhoraram o que tinha que melhorar. Desenvolve mais a obsessão dele. Achei muito maneiro quando o Lex Luthor explica como que ele fez o clone do Ultraman, tu lembra? Que ele pega um fio de cabelo do Super-Homem durante uma batalha que ele teve. Isso te lembra algum filme, não? O Super-Homem 4? O Lex Luthor do Gene Hackman faz um homem nuclear lá com o cabelo do Superman, mano. Então, referência. Não, mas esse filme, até o Lex Luthor, né, ele tem um pouco de inspiração nessas versões mais galhofas do Lex Luthor em si, né? Tirando o Lex Luthor do Zack Snyder, que é uma merda completa. Sim, tem umas referências legais em relação ao Lex, que, tipo assim, tem aquela capanga dele, aquela mulher, né? Que você pensa durante o filme que ela é só uma referência ao Superman do Christopher Reeve, que é aquela mulher gostosa que segue o Lex Luthor e tal, fútil. E ela fica mandando fotos pro Jimmy Olsen, que é uma outra parada que na série Lois e Clark foi bem explorada, mas o Jimmy Olsen ele é meio que um galanzinho mesmo, um pegador. E aí eles usam o Jimmy pra fazer a relação com ela, né? Apaixonada pelo Jimmy. Você descobre que isso é um gancho de roteiro. As fotos sensuais que ela manda pro Jimmy, na verdade, ela tá mandando atrás das fotos pistas ali da base do Lex Luthor, né? E o cara que puxa a alavanca da equipe do Lex Luthor, que puxa uma alavanca uma hora lá, aí fala, Otis, puxa essa alavanca. Otis é o nome do capanga gordinho do Lex Gene Hackman. Ah, sim, legal. Definitivamente esse Lex Luthor é muito mais o Lex Luthor dos quadrinhos. Ele é muito inteligente, quase um psicopata, narcisista pra cacete, e ele admite a inveja que ele sente do Super-Homem, né? O que é uma parada que também eu já vi nos quadrinhos. Sim, ele tem essa inveja obsessiva mesmo, saca? Pelo Superman. É uma fusão. O Lex Luthor, ele é um gênio científico, isso tá no filme, então ele tem essa parte mais Era de Prata, assim, que é uma referência aos antigos, mas é um Lex Luthor que é um mega empresário, manipulador, que pode facilmente se tornar um político, então é uma fusão das duas coisas e... com certeza vai ser
ser presidente. Facilmente um personagem que num segundo filme, ou quando eles forem enfrentar um Brainiac da vida, o Super-Homem vai recorrer a tentar... Porque o Super-Homem, ele fala pro Lex Luthor um discurso de tentar meio que dizer pro Lex Luthor que a humanidade precisa dele também, precisa de uma mente brilhante como a dele. Então, isso porque ele não conhece o Batman ainda, né? Exato. Existe uma linha de construção pro Lex Luthor ter uma falsa redenção, que ele pode ajudar, por exemplo, o Super-Homem, e no final das contas depois fazer um plano pra tentar matar ele de novo, sabe? Como presidente, sabe? Tem como eles brincarem muito com o Lex Luthor, quase como se ele fosse o Loki da DC, sabe? Ficar mudando de lado o tempo todo, assim. Tem esse arco no desenho da Justiça, né? Ele tá tentando se regenerar. Eu gostei muito da interação. Ali, logo que aparece o Lex Luthor e você vê que ele que tá por trás da primeira derrota do Super-Homem, eu já acho foda. Mas tem coisas que nunca mudam, né? Porque, de novo, o Lex Luthor quer ser um corretor de imóveis. De novo, ele quer uma faixa de terra no deserto. Mas ele não quer vender. Mesma coisa. O pior era o continente de Kryptonita, cara. Pois é, mas a faixa de terra no deserto que ele quer se tornar o dono é uma referência também ao primeiro filme. Só que é legal que esse não é o plot principal dele, né? Ele fala que ele fez isso tudo não pra ter um pedaço de terra no céu, ele fez isso tudo pra matar o Super-Homem. Eu acho que ele poderia ter pensado numa coisa mais inteligente, tipo mijar num potinho e mandar pro juiz, esse tipo de coisa. Não, isso é realmente bem mais inteligente. Ou ficar fomentando o ódio do Batman, né? Ele podia mandar cartinha lá pro Senhor Incrível e falar, o Super-Homem é tua mãe. Eu gostei muito aquela cena do Lex Luthor ali com a arma, ameaçando matar o cara lá que ajudou o Super-Homem. Ele mata, né? Nossa, é muito... Sem remorso nenhum. É um mundo que tem morte, é um mundo que tem violência, como o Zack Snyder queria propor, mas não é um mundo que é só isso. Mas assim, tem gente como o Lex Luthor no mundo, entendeu? Mas é interessante isso, né, cara? Os heróis matam. Por exemplo, a Mulher Gavião mata lá aquele presidente escroto, cara que eu gostei quando ela matou ele, que cara escroto, meu irmão. É pra mostrar o contraste das duas visões de herói, né? Essa visão mais clássica com a visão do anti-herói, não ser uma parada 100% com Christopher Reeve, nem uma parada 100% Henry Cavill. As duas versões coexistem no mesmo mundo, isso é o mundo real, né? O mais legal disso tudo é justamente isso, assim, é um mundo realista onde os heróis matam, beleza. O Super-Homem é o único que não faz isso, sabe? Ele quer salvar até o bicho lá, o Tasmania do mal lá. Tentar fazer uma eutanásia. Menos dolorosa. Aí o Caio é meio do contra, né? Aí ele falou que, tipo assim, achei exagerada essa parte, mas é gente que não gosta do Superman, né? O Caio, ele gosta do Capitão Pátria, ele não gosta do Superman. Eu, quando eu era mais novo, eu era assim também, cara. Eu achava idiota o fato do cara ser 100% bom. E aí depois você vai percebendo que é muito mais incrível um cara que escolhe fazer a coisa certa. Mesmo ele tendo a tendência pra fazer o mal, como todo mundo, ele consegue vencer, né? Exato. Foi o Senhor dos Anéis que curou o Lucas. É isso aí, cara. Na cena que eles derrotam lá aquele caju, tá a gangue da justiça. E todas as crianças não vão em direção à gangue da justiça, vão em direção ao Super-Homem, que tá essa parada de a criança vai admirar o cara porque ele salva as pessoas. É porque o Guy Garcia, com aquele cabelo, daquela cara dele, ele é o tipo de gente que a gente ensina pro nosso filho a se afastar na rua, né, cara? Não é pra chegar perto. Eu achei essa cena dele salvando ali as pessoas. Primeiro ele começa com o cachorro, né? Ele salva o cachorro. É muito maneiro. Os poderes dele muito bem usados durante o filme todo, né? Sim. A super audição, porque ele tá o tempo todo salvando todo mundo, porque ele tá ouvindo as pessoas quando estão em perigo. Ele tem um senso de tudo que tá acontecendo inacreditável, né, cara? E tem justamente essa cena tapa na cara do Henry Cavill, né, cara? Que ele dá um soco no Kaiju lá, o Kaiju tomba em direção ao prédio e ele dá a volta para o Kaiju, pro Kaiju não bater no prédio. E aí corta pro Henry Cavill pulando o tanque de combustível, explodindo o prédio atrás dele. Não, esse filme, ele tá o filme inteiro se preocupando em não destruir nem os prédios. Tem a cena do beijo, né? Também é outro recado pro Zack Snyder. Eu reparei, porque, assim, uma das grandes críticas ao filme do Man of Steel é a cena de beijo no meio da cidade super destruída, onde centenas de pessoas morreram. É um Super-Homem que, pô, não tem empatia por essas pessoas que acabaram de morrer, perderam suas famílias, enfim. O filme desenvolve que ele tem super audição, ele tá ouvindo as pessoas que estão soterradas e gritando, bicho. Ele tá de p*** duro. Exato. O que é isso, cara? Esse filme, a Lois chama ele pra uma entrevista, quando eles estão num lugar sozinho, eles se beijam, e aí ele voa. É muito parecido até com a cena do Zack Snyder, só que num lugar isolado. Acabando o caos, eles vão pra um lugar reservado. O roteiro fala, não, vamos sair daqui, aí eles vão pra um lugar isolado, e lá eles, entendeu? Tem o momento deles. E faz sentido, porque a cena do Zack Snyder é muito destoada de tudo, assim. Não tem motivo pra eles se beijarem ali naquela situação específica, mas nesse caso, faz porque eles brigaram.
A Lois quase terminou com ele. Ele fala que ama ela não corresponde na hora. Ele quase morre lá por conta do envenenamento com kryptonita, ela salva. Então, tipo assim, o filme não para momento nenhum pra eles conseguirem se reconciliar, sabe? Então, quando acaba toda essa situação e tudo tá resolvido, tá tudo bem, é o momento justamente da reconciliação deles e eles se tornarem finalmente um casal, entende? Então, assim, faz sentido pro desfecho dos dois personagens, sabe? Essa cena. Sim. Outra mensagem que eu lembrei também, que eu ia falar, né? Como tinha aquela zoação, né? Nos filmes do Zack Snyder, ela se teletransportava de uma cidade pra outra muito rapidamente. Nesse filme eles fazem o seguinte, vamos colocar ela pilotando uma nave, que é mais fácil? Sim, cara. Vai me deixar te entrevistar como Superman? Vou. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. Ultimamente tem recebido muitas críticas. Eu não sei do se que são podemos... muitas críticas. São muitas. Hoje o secretário de defesa disse que vai investigar as suas ações. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Talvez. Não é talvez. Foi isso. A verdade é que você entrou no país ilegalmente. É assim que quer fazer? Eu não sou a entrevistada aqui, Superman. Você consultou o presidente? Não. Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados representando Unidos pode ninguém criar além muitos de problemas mim. pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Pessoas iam morrer! Lois Lane nesse filme é muito boa, velho. Ela é muito boa. É muito boa fora do filme também. É boa. Ela tem aquela cena da entrevista, a interação deles é absurda. E aquilo é a cena, não sei se você sabe, aquilo é a cena do teste, né? A audição do David Corenswet e dela é uma cena entre os dois e foi o que deu o papel pros dois. Inclusive, a mesma cena que o ator que faz o Lex Luthor fez pra tentar ser o Super-Homem também. Mas coitado, não tinha a menor chance. Ele realmente precisava ser o Lex Luthor. Com certeza. O cara é fera, né? Pô, ele... Inclusive, ele já foi fera. Nossa, que piada ainda. Muito bom. Pô, cara, eu gostei muito. Tipo assim, eu acho que é a minha Lois Lane favorita, assim. Ela é muito bonita, o que faz ela ganhar da do Christopher Reeve instantaneamente, que ela era horrorosa. O padrão de beleza muda, né? Mas... Pô, cara, mas assim, além dela ser muito bonita, ela é uma excelente atriz e ela é muito boa como Lois Lane, cara. Eu fiquei impressionado, assim, de verdade. A preocupação dela, meio que não tentando parecer estar preocupada com ele quando ela salva ele daquela dimensão, assim. Ela interage bem com os outros personagens, com o Senhor Incrível. Quando ela começa a falar do relacionamento dela com o Clark. Ela, o Lex Luthor e o Superman, cara, tô muito feliz com os atores, assim. Eu sei que o pessoal tá falando, o Henry Cavill é muito mais bonito que o David Corenswet. Cara, assim... Mas aí faz um teste de beleza, então. Então faz uma propaganda de shampoo com o Henry Cavill. Não é o pessoal que tá falando isso, é meia dúzia de menina. Pô. Não, o Caio também, As meia dúzia de menina e o Caio. O Henry Cavill é um cara carismático, mas ele não é um bom ator, né, gente? E o David Corenswet é um bom ator. Ele fez a mesma escola pra ator que o Christopher Reeve, pô, que é a Juilliard. É uma escola que, pô, é a melhor escola de atuação dos Estados Unidos. Então, assim... É a Hogwarts da atuação. É a Hogwarts da atuação, exatamente. E aí, galera aí, que é Robson Silva do finado canal NerdX. Minha opinião sobre o filme de Superman é que... Bom, eu gostei, viu? Pra caramba. Logo no início eles dão uma leve explicada rápida sobre o que aconteceu. Tipo, há 3 anos aconteceu isso, há 30 anos aconteceu isso, há 3 minutos, há 3 semanas, sempre no 3. Eu não sei se ele quis dar algum índice sobre a Trindade Santa, né? Até a Liga da Justiça, de certa forma, que é a Gangue da Justiça, que o Lanterna Verde fala. São 3, né? Que é Lanterna, Mulher Gavião e Senhor Incrível. Mas eu achei massa, velho. O Lanterna ali com aquele cabelinho Debbie Lloyd. O bicho ali não é tão boy quanto o Hal Jordan, o John Stewart, mas ficou legal. O Senhor Incrível também tem uma participação massa. A Mulher Gavião, eu achei ela meio gasguita, sabe? Ela tipo, ficou meio que uma canário naqueles gritos. Tem muito personagem nesse filme, muito herói, muito vilão, é muita gente. Isso aí costuma dar merda, por exemplo, filmes do Homem-Aranha, na merda e tal. E uma preocupação que tinha era do James Gunn, como tá acostumado a trabalhar com equipes disfuncionais e anti-heróis, como Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, Pacificador, o Superman ficasse de escanteio para que eles desenvolvessem esses outros caras. E isso não acontece. O Superman é o protagonista. Guy Gardner, ele aparece lá 25 minutos de filme e ele não fica aparecendo toda hora. Sim. Todo mundo que tá ali, ele serve pra engrandecer o Superman e pra contar a história do filme, né? Então tem o Metamorfo, ele tá na história pra engrandecer o Superman. Faz sentido ele tá ali. Tá na prisão, é o cara que consegue simular uma kryptonita, também é o único cara que não é 100% mal, então o Superman vai conseguir dialogar com ele pra ser solto depois. E também engrandece muito o Lex Luthor, essa questão de que, pô, ele foi atrás do Metamorfo porque o cara conseguiria fazer uma kryptonita, ele só
esqueceram que o cara também poderia fazer um sol, né? Aquilo foi genial do roteiro, né, cara? É muito bem pensado, cara, tudo assim. Todo personagem estão ali por um motivo específico, sabe? Inclusive aquela luta, né, no mundo compacto, cara, aquilo é muito quadrinhos e nunca a gente tinha explorado esse lado do Superman, a parte cósmica, dimensional, extrema dos filmes do Superman, né? Os animais também que ele liberta e muitos vão pra Fortaleza da Solidão, os robôs. O Metamorfo tá lá nessa cena pra isso. E a Gangue da Justiça. Eles estão lá todos pra engrandecer o Superman e mais do que isso. É pra estabelecer também que já existem heróis nesse universo, mas sobretudo, nesse filme a gente tem a jornada do Superman de provar que ele é um líder, né, cara? Os heróis não tem nada a ver com o Superman, mas no final todo mundo respeita ele, todo mundo gosta dele, apesar de serem diferentes dele. Então, quando tiver um filme da Liga da Justiça, não precisa fazer uma jornada pro Superman ser o líder. Naturalmente ele tem a liderança, né? Você acredita, né, que ele é um líder. Esse filme foi sobre isso já. Então todo mundo que tá ali de personagens extras, eles estão ali pra engrandecer o Superman. Foi genial, né? Genial. Essa parada da Kryptonita que você comentou, achei muito maneiro, porque não só a Kryptonita nesse universo me parece muito mais forte do que qualquer outra interação que eu já vi, começa a morrer instantaneamente, sabe? Só por estar próximo a ela, não só enfraquece ele, envenena ele, como também eu achei legal que no mundo não existe nenhuma Kryptonita, e aí isso pode abrir portas pra coisas muito maneiras, por exemplo, o Batman ter conseguido já coletar todas as Kryptonitas do mundo, e além do fato dela ser um recurso que não vai ser usado em todos os filmes ou por todos os vilões possíveis, né, cara? Que isso é uma parada muito chata. Superman! Ô, amigão, olha pra cima. E ele faz uma parada meio que estilo The Batman, né? Que o The Batman é quase o filme todo do Batman. Sim. E esse filme é quase o filme todo do Super-Homem, assim. Tem pouco Clark Kent no filme. Apesar de quando o Clark Kent aparece, é muito legal também. Eles explicam o óculos, cara. O óculos hipnótico do Super-Homem, que vai acabar com essa parada de todo mundo falar assim, como é que pode ninguém reconhecer o Clark com óculos? Óculos hipnóticos. Óculos hipnóticos, irmão. Aceita. Que é uma explicação dos quadrinhos. Mas daí também é o James Gunn falando, tudo bem, o David é bom, mas ele não é o Christopher Reeve, que ele muda 100%. Você tem um cachorro? Eu queria só falar do MVP desse filme, cara, que é o Krypton. Tá. Cara, que personagem incrível, cara. Eu tive uma cachorra que ela tá viva ainda, mas ela tá com meu ex-namorado. Ela perdeu a filha no divórcio? Perdi a filha no divórcio. Mas assim, eu amo a Summer e ela é exatamente o Krypton, assim. Ele representa muito o cachorro sapeca, sabe? Então, eu tenho um cachorro chamado Sapeca, vira-latão também, que é do mesmo jeito também, é o Satanás na Terra. E a maneira, a explicação do porquê que ele é assim, né? Que ele é o cachorro, na verdade, da Supergirl, como é nos quadrinhos. A Supergirl e o Krypton conviveram, porque a Supergirl, na verdade, é mais velha do que o Clark, né? A nave dela se perdeu e o Clark chegou primeiro na Terra, e por conta disso ele ficou mais velho. E ela é apresentada com a personalidade da hora, tipo, ela gosta de ir pra outros planetas onde ela não tem poderes, né, que tem sol vermelho, porque lá ela consegue ficar bêbada, né, então, tipo... Sim. E, tipo assim, é o cachorro dela, vai ser desordeiro também, né? Pô, é muito legal que o Super-Homem passa o filme todo falando assim, ele é um cachorro horrível. Aí até na cena que a Luz fala, mas você vai se entregar por conta de um cachorro, ele... mas ele tá sozinho. Que Super-Homem foda, cara. A sorte é que o Superman não era o John Wick, né, senão ele destruía a Terra, né? O cachorro é a chave pra ele derrotar o Ultraman, porque destrói justamente a parada e dá o contato do Lex Luthor com o Ultraman. Muito bom, cara. Sim, Acho que dá pra colocar facilmente o hall de melhores filmes de heróis, assim, cara. Um top 10, pelo menos. Pra mim dá também. E tem a música do John Williams, que é maneira pra caramba, né? O Lucas tinha reclamado do trailer que não tá uma versão clássica, mas eu falei, mas isso aí deve ser mais uma versão pra trailer, né? E não, é a versão que tá no filme mesmo. É uma versão modificada. Só que eu senti falta do resto da música. Essa versão do James Gunn tem só o mesmo trecho. O Heitor falou nos podcasts de Star Wars, né? O John Williams é um compositor que cada música conta uma história, né? Tem vários momentos dentro de uma música e todos os momentos são maneiros, né? Eu senti falta das outras partes. Mas, de qualquer forma, é uma música incrível, né? É tão incrível que os ouvintes já ouviram 5 vezes nesse podcast aqui, estão ouvindo de novo e não enjoaram até agora. É isso aí. Eu acho que tem algum problema com relação a direito quando você vai usar, se você usar literalmente a mesma trilha de outro filme, sabe? Maldito que seja quem deu autorização pro Bryan Singer e não deu pro James Gunn, né? Pra usar a música inteira.